Eu acho o SUS um órgão importantíssimo, necessário, vital, que graças a Deus o Brasil tem acesso a isso. SUS é um plano de saúde para mim. Todos os exames, certo? Tudo que eu preciso eu dependo do SUS. E para mim, graças a Deus, sempre deu certo. Porque eu não dou conta de pagar um plano de saúde. Eu tô com 71 anos, como é que eu vou pagar um plano de saúde? Para mim é como se fosse um hospital, né? Que você vai, você faz suas consultas, né? Passa num clínico para ele você faz todas as suas reclamações que você tem da sua saúde pessoal, né? E aí ele te encaminha para várias determinações de médicos, assim, dependendo do que você tem, né? De saúde. Bom, eu acho que o SUS talvez seja uma das políticas públicas mais importantes do mundo, que garante o acesso universal à saúde, tanto de medicamentos super raros e super específicos, como tratamento amplo, e de toda a população, porque não só daqueles que vão lá no PS, mas quem faz uso da rede privada, quando vai se vacinar, usa do SUS e usa da saúde pública. Acho que o SUS funciona como um dispositivo de saúde que engloba muita coisa, não só hospital, posto de saúde, mas água tratada. Recentemente, há 5 meses, minha mãe faleceu, né, com câncer. A gente precisou do SUS e a demora, né, de poder marcar uma consulta. Então eu acho que o SUS hoje está deixando a desejar muito. Olha, eu acho que para a gente é muito bom, porque a gente vê em relação a outros países que não existe essa ajuda da saúde. As pessoas às vezes não consultam ninguém nos outros países e aqui não. Aqui eu acho que deu até eu não uso o SUS, tá? Mas eu acho que deu até uma melhorada pelas pessoas que eu conheço que utilizam, que até têm plano de saúde, mas preferem o SUS. Bem-vindos ao Bora Geral Saúde. Eu sou Hélio Rodrigues e aqui a gente fala sobre saúde pública com os pés no território e o coração no SUS. E para começar, a produção preparou um quiz para testar nossos conhecimentos. Você sabia que o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo? Ele está na nossa Constituição e garante atendimento gratuito para todos. Você sabe em que ano ele foi criado? Em 1988? Em 1989 ou em 2001? No final desse programa a gente traz a resposta. Nossa reportagem foi até a Zona Leste ouvir a população. Vamos acompanhar. Dona Sofia, a senhora estava contando pra gente que estão na luta por uma UBS aqui para o Palanque. Como que é isso? Olha, essa nossa luta é antiga, está beirando uns 20 anos. Essa UBS chegou aqui, ela não chegou nesse espaço. A gente começou numa casa e foi ficando difícil porque não tinha água, porque não tinha banheiro e os funcionários sofriam muito. Aí a gente veio para um prédio aqui. Também no prédio não deu certo. Aí os síndicos ofereceram para a gente, se a gente podia usar esse salãozinho aqui, que era um CAC, salão de festa deles, por algum tempo. E esse algum tempo está com 20 anos. E a gente luta, e a gente já fez baixo-assinado, a gente já foi na Secretaria da Saúde um monte de vezes falar sobre isso. Passou em 4 conferências, a gente fomos nas conferências lutar para passar a proposta, passou em 4 conferências. Foi dito que ia começar logo, mas esse logo está com anos. E a gente tem pressa que isso aconteça, porque cada dia muda mais gente. A gente tinha naquela época 2 bairros, agora a gente tem umas invasões para todos os lados e todos assistem aqui. Vem tudo que eles precisam, vem para cá para ser atendido. Essa coisinha pequenininha aqui, ele é não só uma UBS,
faz também às vezes de pronto-socorro. As pessoas chegam aqui passando mal porque a gente não tem muito para onde correr. E eles pegam e chamam SAMU e levam. Eles têm um trabalho ótimo com as famílias, na medida do possível, porque eles não têm espaço. A salinha que a gente faz reuniões é minúscula, cabe 6 pessoas no máximo. E ali não é só uma sala de reunião, é refeitório. Aí a gente está na reunião, ele tem que sair para o café da manhã, eles não têm aonde tomar o café da manhã e interrompe a reunião para ir para o café da manhã. Eles, para o almoço, a mesma coisa, porque é o espaço que eles têm. É muito difícil trabalhar aqui, então a gente queria que o governo olhasse com carinho que nós somos seres humanos e precisamos de atendimento de qualidade. Para isso nós pagamos nossos impostos todos os dias. Então, isso que a gente queria que acontecesse. Para a gente entender melhor a saúde pública em São Paulo, vamos conversar com o Dr. Arlindo Silveira. Ele é médico sanitarista e médico do trabalho, um conhecedor e defensor do SUS. Tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Hélio. Que bom ter você aqui, hein? Eu também agradeço, obrigado pelo convite. Tá, espero poder te responder as questões que tu vai me formular, e tentar te explicar um pouco sobre o que a gente pensa sobre o SUS, né? Exatamente. Um programa só não dá conta, uma resposta só não dá conta, mas vamos começar. Doutor Arlindo, quais são os maiores desafios da saúde pública na cidade de São Paulo hoje? Você já iniciou pesado, porque essa resposta, ela não tem uma resposta, vamos dizer assim, direta e simples. Ela pode ter várias dimensões para a gente poder responder, né? Se eu for pensar em problemas de saúde, eu tenho até que tentar iniciar em conceitos do que é saúde, né? Muito bem. E se eu for iniciar pelo conceito de saúde, talvez a gente precisasse de vários programas ou um programa especial só para isso, né? Porque a questão da saúde não envolve simplesmente os problemas de doenças, né? Ou a ausência de doença. Envolve a conjunção de inúmeras variáveis, né? Que independem muitas vezes só de políticas do setor saúde, né? Envolve saneamento, envolve transporte, envolve a qualidade de vida desse cidadão. E eu acredito que a tua pergunta não foi voltada para isso, né? Não foi assim especificamente para isso. Se a gente for olhar só para a questão da saúde, a administração, o setor saúde e a gestão do setor saúde, eu vejo hoje que tem dois problemas que surgem assim, com soluções mais prementes para a gente começar a avaliar. O primeiro que a gente olha aqui, por exemplo, para a questão da cidade de São Paulo, é a questão da terceirização dos serviços. Lá na Constituição, coloca vários pontos do que deve ser o sistema de saúde. Fala sobre a integralidade, fala sobre a questão da universalidade de atendimento, fala sobre a equidade, a municipalização, vários princípios estão ali. E quando a gente fala na questão da terceirização, a gente fala em trazer uma outra lógica diferente da lógica do atendimento do serviço público. Quando a gente fala em terceirização, a gente também fala em trazer empresas, porque a OS, né, as organizações sociais, elas nada mais são do que empresas que são contratadas pelo serviço público para assumir a gestão dos seus serviços. E quando eles vêm para dentro dos serviços públicos, eles trazem uma outra lógica. Uma lógica da produção, uma lógica em que você tem que fazer um médico, tem que fazer 16 consultas, o assistente social, o agente comunitário, todos eles têm uma produção a ser respondida. E aí quebra com dos princípios basilares do SUS, quando a gente pensa, primeiro na multiprofissionalidade, né? Que é a gente pensar que atender uma população é, na verdade, a conjunção de vários saberes de vários profissionais, tá? É o saber do assistente social,
do agente comunitário, tá certo? Psicólogo, certo? E também do médico. Mas quando a gente fala em multiprofissionalidade, atendimento multiprofissional, a gente quebra com uma noção que a gente às vezes tem de que saúde é você ser atendido por um médico. Doutor Arlindo, então, o conceito que você fala para saúde, acesso à saúde, que a gente tem muito ela aqui no conceito popular nosso, de que o acesso à saúde é hospital, é UBS, o SUS propõe um atendimento diferenciado disso, não é isso? É isso que o senhor está falando? É isso mesmo. Né? Você fala o Ser acesso... preventivo também, né? Isso não é só preventivo. A gente tem que pensar nas ações preventivas de promoção à saúde, né? E essas são, com certeza, as principais ações que o SUS pode produzir, tá? O SUS faz a parte de assistência, de acesso à saúde, de assistência à saúde, sim. Ele tem uma rede de postos, de unidades básicas de saúde, né, em que eles fazem o atendimento básico de saúde, né? Tem uma segunda rede secundária, onde tem os ambulatórios de especialidades, né? E depois terciária, que são os hospitais, os leitos hospitalares, né? Então ele tem toda uma forma hierarquizada de funcionar. Mas a questão da saúde, como você coloca também, existe outras coisas a serem feitas que não necessariamente estão dentro do aspecto que a gente observa como atendimento, né, por um profissional de saúde. Saúde é uma coisa muito mais ampla. Tá? O SUS está em vários lugares na saúde, a vigilância em saúde, a vigilância sanitária é uma... Então a saúde, o SUS, ele não é só assistência, ele tem vamos dizer assim, essa outra parte que é, vamos dizer, submersa, né? Submersa e que a população, a grande maioria da população não tem contato. As áreas de vigilância, elas nos garantem desde o atendimento, a qualidade do atendimento num serviço, seja ele público ou privado, porque passa pelo licenciamento, né, da vigilância sanitária desses serviços, eles têm que ter protocolos para serem licenciados e receber o que a gente chama de alvará sanitário de funcionamento, até mesmo para as indústrias farmacêuticas, né, para a produção de um medicamento, passa pelo SUS, até mesmo para a fabricação de um alimento, né? As indústrias alimentícias, por exemplo, o pãozinho aquele lá que você compra fatiado na gôndola do supermercado, pão de forma, passa, com certeza aquela empresa passou por uma liberação, uma vigilância sanitária de algum município onde ela tem a sede instalada. Tá certo? Agora, quando você fala do alimento, a gente tem uma questão hoje na alimentação, que são os alimentos ultraprocessados, né? Que passou pela vigilância, tem lá o selo da vigilância. Tem informações também, se você ler, tem informações que contém como é aquela, não só a produção não, mas o que consta naquele alimento. Então, você pega uma margarina, tem lá uma série de produtos químicos. Esse pão de forma também ultraprocessado também tem uma série de produtos químicos. Sim. A vigilância não tinha que impedir a produção desses alimentos? Então, essa é uma discussão que hoje está na ciência, está na saúde, tá certo? Sobre a qualidade e qual os riscos que que se apresentam para esses alimentos ultraprocessados, né? Mas ele existe hoje no mundo inteiro, tá? Então existe um processo de regulação, tá? Porque esses alimentos eles não recebem uma liberação sem serem analisados na Anvisa, né? E também nas próprias vigilâncias municipais e estaduais para fazer essa avaliação, né? Existe hoje estudos com relação a isso, né? Se você puder evitar o alimento ultraprocessado, evite. Por quê? Porque o alimento ultraprocessado nada mais é que o alimento que foi, vamos dizer, produzido de uma maneira mais sintética. Ele não existe na natureza.
Tá? E se ele não existe na natureza, né, o nosso organismo ele não está, vamos dizer assim, regulado para conseguir absorver e biotransformar ele. Então a gente tem estudos ainda a serem feitos, entendeu? Os alimentos ultraprocessados eles surgiram, né, em um período, né, em que a gente tinha que ter vamos dizer, uma ampliação na oferta de alimentos, né? Então, as farinhas ultraprocessadas, que são farinhas ultramoídas, né? Então, antigamente você tinha farinha de sêmola, né? Você tinha farinha, produzia um pão com uma fermentação natural numa padaria. Hoje você tem um fermento químico que acelera esse processo de produção. Você adiciona gorduras hidrogenadas para poder dar essa consistência fofinha nos alimentos. Então, tudo isso é feito por um processo de oferta, né, de produtos, para ampliar a oferta de produtos. Mas ele vem sendo estudado pela saúde. Mas pode, em algum determinado momento, quando comprovado, né, esses alimentos serem retirados. E quem cuida mesmo é a vigilância sanitária. É uma parte do SUS. Eu sei que a gente deu uma desviada aqui no assunto, isso cabe um outro programa, a gente tem que aprofundar sobre essa questão, porque faz parte da saúde. Depois a gente vai querer falar sobre atividade física também, qual o impacto dela na saúde. E a gente vai discutir com mais profundidade isso. Vamos falar de infraestrutura. Em São Mateus, a população luta por uma nova UBS, enquanto em outras regiões a espera por exames é de meses. A falta de investimento nas periferias aumenta a desigualdade no acesso à saúde. Vamos ver esses vídeos que recebemos da população. Essa é a minha mãe, de 71 anos. Ela é cadeirante e tem demência e Alzheimer. Nós precisamos do SUS, né? Porém, o SUS ele é bom, porém precisa melhorar em muita coisa, tá? Principalmente no atendimento, que quando a gente vai no posto, ela por ser cadeirante e idosa deveria te passar rápido, porém o atendimento demora aí no mínimo 1 hora para passar, tá? E a fralda também, ela pega no posto, na verdade o posto entrega e demora muito, 2 meses, 3 meses para entregar a fralda. Acredito que isso seja um ponto muito negativo, tá bom? Precisa melhorar muito. E é isso. O posto fica longe, ela é cadeirante, nem sempre temos condições para chegar até lá. Na área da saúde, sou do Conselho Gestor de Saúde. O que o pessoal, a comunidade reclama para mim é de dar uma hora de consultas e os encaminhamentos para as especialidades. É isso que eu vejo que temos que melhorar. Nós temos um posto de saúde que atende a muitas regiões e quando é necessário uma consulta, as pessoas precisam aguardar na fila e ainda assim não conseguem o atendimento. Não temos especialistas para resolver os problemas de saúde das pessoas e ainda assim, quando as pessoas são direcionadas para os lugares, as consultas demoram muito tempo para acontecer. Existe uma UPA que hoje atende também muitas regiões e as pessoas sofrem muito para conseguir passar lá, porque o atendimento demora muito tempo. São filas e as pessoas horas aguardando. Ou seja, é muito sofrimento para a comunidade, é muito sofrimento para as pessoas. Elas merecem ser melhor tratadas. Eu só não entendo em que parte que está o melhor do mundo, porque eu já vivi várias situações de ficar 1 ano e meio aguardando por um exame. A minha comunidade tem mais de 5.000 pessoas e eu já vi situações aqui da pessoa morrer e após a sua morte o celular tocar e aí é o exame que saiu. Pra quê? Pra quê? Precisamos melhorar isso, precisamos mudar isso. Eu mesma estou em uma fila de espera para passar em uma especialidade que é otorrinolaringologista. Desde novembro, tá aqui o meu pedido de exame, olha, o meu pedido de exame tá aqui, ó. É do comecinho do mês, do dia 5 de novembro, para ser mais precisa. Eu tenho um filho especial e já vivi muitas situações de ter que pedir ajuda para um e para outro para pagar o exame, para não ver o meu filho morrer em uma fila de espera.
Este programa é um espaço de luta pelo fortalecimento do SUS. Se você tem história para contar, manda para a gente. Vamos voltar lá no depoimento da dona Sofia, uma militante histórica de saúde no Jardim Palanque, Zona Leste de São Paulo. Ela contava para a gente a luta histórica da população para ter uma UBS. Vamos ouvir. O UBS que a gente tinha aqui era Jardim Roseli. Mas naquela época, as pessoas que moram no Palanque, que eu já falei, que é um povoadozinho fora daqui, lá não tinha condução, lá não tinha ônibus para eles ir, eles andavam de a pé, de lá até o Roseli, para ser atendido. Eles reclamavam porque não chegava, não tinha vacina. A gente trabalhava lá nesse bairro que eu estou falando para vocês, com a Pastoral da Criança. A gente tinha 150 crianças sem vacina. Aí a gente começou, não, precisa se fazer alguma coisa. Aí a gente começamos a se organizar. Primeiro fomos para a regional, que era o recurso local. Aí eles falaram, não, tem que ir para a Secretaria da Saúde. Aí a gente lotamos um ônibus, fomos na Secretaria da Saúde, lá na Belo Jardim, pedimos. Aí falaram que ia atender, mas não aconteceu. Ficamos ainda mais de ano com essa luta. Aí no governo Marta Suplicy, a gente conseguimos que eles abrissem aqui um PSF, um Programa de Saúde da Família, que tinha duas equipes. Aí eram essas equipes que trabalhavam nessa casa sem condições, porque aí a gente foi trazendo mais para perto e hoje está aqui. Isso foi a nossa luta. Mas nós ficamos 4 anos lotando o ônibus e indo lá no tempo de um senhor aqui que chamava Seu Paulo, era muito conhecido, que ele lutava por melhoria do bairro e a gente juntamos-se a ele e fomos. Naquela época já não tinha condições, mas a gente aceitou porque tinha que ter, de certa forma, tinha que ter um atendimento e vacinar aquelas crianças. Aí vacinou todas as crianças, aí a Pastoral da Criança também lutando, fazendo melhoria, pedindo ajuda, e eles fizemos. Aí veio para, como eu já falei, para 2 lugares. Quando chegou nesse aqui, acomodou-se. Aí eles ficaram fazendo puxadinho. Um dia faz um banheiro, outro dia faz uma salinha pequenininha e tá desse jeito até hoje. Isso aqui no dia de calor é sufocante para os funcionários trabalhar. Eles precisam ficar abrindo o avental, porque eles não aguentam o calor. É muito desgastante. Só tem condicionado na farmácia, porque tinha que ter só. Os médicos não tem não, é tudo calorão. O máximo que tem é um ventiladorzinho que eles compram, não o governo dá. Eles compram um ventilador para não desmaiar de calor. A gente quer um espaço, toda a comunidade, a gente luta por isso, para que tenha um espaço que a gente possa dizer, aqui tem uma UBS. Porque quando o pessoal fala para mim, UBS do Palanque, eu falo sempre, todos nós falamos isso, os moradores, no nome, porque na prática não tem. E agora a gente confere a resposta do quiz. Em que ano o SUS foi criado? E a resposta é: o SUS foi criado em 1988, na Constituição de 88, uma luta muito grande dos movimentos de saúde que conseguiram, por passeatas, caminhadas, viagens até Brasília, influenciar os constituintes a poder criar o SUS. Para fechar, vamos falar de soluções, doutor Arlindo. O que precisa mudar para garantir uma saúde pública digna? Eu acho que o vídeo que você mostrou aí da dona Sofia responde uma parte do que eu tenho para te dizer como solução. Acho que a gente não vai ter uma solução técnica. A solução passa pelo controle social. É investir no controle social, que essa é talvez uma das ferramentas
que essa Constituinte de 88, quando o SUS foi criado, que mais se mostrou positiva e mostrando que fez o SUS avançar. Só que eu acho que com esse processo que nós conversamos aqui sobre a terceirização, falando sobre a questão de como é que fica a questão da formação das equipes em saúde, também o controle social, ele está hoje meio que paralisado, né? E ele precisa receber um incentivo, né? E eu acho que ele precisa ser preparado, ele precisa ser instrumentalizado para até mesmo poder cobrar esse novo patamar que se encontra o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, doutor Lalindo. No momento de ataques brutais do sistema neoliberal, que quer acabar com toda forma de políticas universalizantes, com o poder do Estado, apesar do Trump e da marcha ré na história agora, acabar com a proposta neoliberal, que a gente confia ainda que o SUS pode resistir, dar a volta por cima e levar para a população um atendimento de qualidade muito melhor, porque o SUS vem sendo atacado desde a sua criação, desde a DRU, quando foi criada, criando a desvinculação de receitas da União, já tirando dinheiro do SUS. O SUS é nosso, é do povo, e a saúde pública é uma conquista que precisa ser defendida por todos nós, todos os dias. Agradeço a todos e a todas que participaram e seguimos juntos nessa luta. Muito obrigado, doutor Lalindo. Obrigado, Hélio.